Só lhe ofereço amor. Capítulo 5. Ninguém está seguro deste suave toque da dor. Benjamin abriu os olhos naquela manhã de sol. Deu uma olhadela para o lado e viu que Sid estava dormindo. Sorriu, suspirando e virando-se de costas para ele. Sid acordou, o abraçando e colocando o queixo em seu pescoço. Bom dia, sorriu, depositando um beijo ali. Benjamin sorriu, aconchegando-se mais. Bom dia. Ainda bem, murmurou Sid. Ainda bem o quê? Perguntou o outro rindo e puxando sua mão para que o abraçasse mais. Pensei que você diria, que merda estamos fazendo, Sid? Eles riram. Benjamin virou-se para ele. Acho que não diria mais isso. Selou os lábios dele delicadamente. Levantaram-se, tomaram o café da manhã e foram dar um passeio pela cidade. Conheceram alguns lugares bonitos e almoçaram em um restaurante elegante do centro da cidade. Voltaram para casa com algumas compras do supermercado. Benjamin entrou para casa levando algumas sacolas, enquanto Sid tirava as outras do bagageiro do carro. Benjamin entrou e percebeu que o outro estava demorando. Ao olhar pelo vidro da casa, viu que ele estava conversando com alguém. Era um senhor de uns 70 anos. Foi até a porta da casa observando-os. Olha, Ben, esse é o senhor Pedro. Ele cuida da casa quando vocês não estão, falou Sid, que já estava abraçado com o senhor. Benjamin aproximou-se. Senhor Pedro, não lembrava do senhor. O homem sorriu apertando a mão dele. Tudo bem, Sr. Heidrich. A casa está bonita ainda, não é? Claro, obrigado por seu trabalho. Como está seu pai? O mesmo de sempre, respondeu Benjamin, encolhendo-se. Falar de seu pai o deixava desconfortável em qualquer ocasião, aquela em especial. Sr. Pedro colocou a mão sobre o ombro de Sid. Esse é seu cunhado? Benjamin franziu o seio. Não, é um amigo. Sid sorriu, olhando para Sr. Pedro. Menino bom, ele veio perguntar se eu queria ajuda com as lenhas. Benjamin sorriu, olhando-os. Aquele jeito espontâneo e adorável de Sid o deixava ainda mais apaixonado. O senhor não quer mesmo? Insistiu Sid. Não, filho, faço isso há muitos anos. Vão se divertir. Os meninos levaram o resto das compras para dentro da casa. Benjamin estava guardando algumas coisas. Sid abriu uma cerveja sentando-se sobre a ilha da cozinha. Imagina se o Sr. Pedro soubesse como nos divertimos, falou rindo. Ah, Sid, para com isso. Benjamin foi ficando corado. Sid o puxou, prendendo-o com as pernas. Você ainda tem vergonha? Benjamin tentou soltar-se, mas não conseguiu. Parece que Sid era mais forte do que ele. Não, eu quero colocar as coisas nos lugares. Sid o puxou para perto dele. Você não precisa agir desse jeito. Benjamin apoiou as mãos nas pernas dele. Me deixa guardar as coisas? Deslizou as mãos geladas para dentro da camiseta dele. Sr. Pedro tocou a campainha e Benjamin ficou aturdido. Sid desceu e foi atendê-lo. Sim, Sr. Pedro. Filho, deixei toda a lenha na garagem. Ok, muito obrigado, agradeceu sorrindo. Não perguntei seu nome, meu jovem. Sid. Sr. Pedro sorriu, despedindo-se. Sid fechou a porta indo até Benjamin e o abraçando por trás. Ele já se foi. Isso foi um puta susto. Temos que tomar mais cuidado, falou livrando-se das mãos do outro. Que se dane, vai querer ficar se escondendo? Sid, preciso resolver muitas coisas, não é assim. Esqueci que tem a sua noiva e o nome da sua família rica e idiota, disse ele saindo dali e indo para a sala. Benjamin balançou a cabeça em reprovação e continuou guardando as coisas. Alguns minutos depois, Sid veio até a porta escorando-se na mesma. Sinto muito. Não deveria ter ficado pressionando você. Isso é ridículo. Benjamin virou-se para ele sorrindo. Tudo bem. É que parece idiota, mas acho que não sei mais viver sem você. O que é estranho, porque alguns meses atrás eu estava ótimo sozinho, mas agora eu vou resolver isso.
Assim que voltarmos, terminarei com a Beatriz e depois resolvo as coisas com meu pai. A parte mais difícil, murmurou Sid. Benjamin aproximou-se dele segurando seu rosto. Nós vamos ficar bem. Acho que isso tudo era para acontecer. Vem você com as suas teorias de vidas passadas. Sid revirou os olhos afastando-se. Sério, quais seriam as chances? Não sei. Só sei que você me fez ir para um hospital com você. Por quê? Pensei que era um babaca e queria te dar uma lição. Até você ficar todo preocupado com a moça e o bebê, respondeu sorrindo. Isso mexeu com você? Como eu disse, eu pensei que era um babaca. Como estão as pesquisas por seu pai? Praticamente na mesma. Precisava de mais artigos e conversei com um cara do jornal para ver se encontrava algo. Me conte. Não quero falar sobre isso. Vamos aproveitar o tempo que temos. Benjamin o puxou, beijando. Aproveitaram 2 semanas juntos, as melhores semanas de suas vidas. Benjamin sentiu que cada segundo era precioso, como se Sid fizesse dele uma pessoa melhor. Ao lado dele, não sentia-se um fracassado. 2 semanas depois, em Santo Maior, Beatriz estava aflita com 2 coisas. Uma delas era seu casamento, que havia sido adiado por 2 meses, e a outra era seu pai, Afonso Bauer. Estava com problemas e a filha sentia isso. Ela e a mãe estavam esperando Afonso para o café da manhã. Aquele era um dia importante para Beatriz. O noivo chegaria em breve de sua viagem. Senhor Afonso Bauer era um homem de 57 anos que parecia ser mais jovem. Apenas alguns cabelos e barbas grisalhas, olhos verdes, 1,80 m de altura e boa forma. A esposa não ficava para trás. Helena Louise Bauer era uma mulher de 40 anos muito bonita. Cabelos pintados de loiro escuro, 1,60 m de altura e uma forma de dar inveja às jovens da cidade. Bom dia, mulheres da minha vida, disse Afonso, sentando-se à mesa com as 2. Papai, precisamos conversar, falou Beatriz, visivelmente tensa. Diga. Você está com algum problema? Não exatamente, minha filha. Então por que está escondendo algo de nós? Indagou Beatriz, desviando seu olhar para a mãe. Helena revirou os olhos. Ela cismou que você está me traindo, Afonso. O que me diz? Ele começou a rir. Vocês 2 juntas são um perigo. Não, eu estou resolvendo umas coisas importantes para nós, mas não é uma notícia ruim. Darei ela no jantar de hoje. A família Bauer estava oferecendo um jantar em homenagem ao avô de Benjamin. Estariam todos da alta sociedade lá. Precisamos esperar tanto? Perguntou Helena. Você vem comigo, saberá agora mesmo, mas Beatriz, somente à noite. Beatriz bufou, observando os pais saírem. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Victoria. Você não vai acreditar no que encontraram na pedra da montanha. Vou lhe contar pessoalmente. Parece que estão todos de segredo hoje, resmungou Beatriz, saindo da mesa. Algumas horas depois, Victoria e Laura chegaram em sua casa. A empregada as recebeu levando-as até a sala onde Beatriz estava. Elas cumprimentaram-se e sentaram-se no sofá lado a lado. Me conte logo, o que acharam na pedra? Pediu Beatriz. Victoria abriu a bolsa, entregando-lhe uma gravata. Beatriz olhou a gravata, procurando a etiqueta da mesma. É do Benjamin, franziu a testa. Imaginei que sim. Ninguém mais tem condições de usar essa marca na cidade, respondeu Victoria. Como? Quando? Gaguejou Beatriz. O primo do meu amigo achou e levou para casa. Acho que fazem mais de 3 semanas, não sei bem. Ele pode ter ido ver o pôr do sol, disse Laura sorrindo. Victoria revirou os olhos e tirou a gravata. Vai ver, estava quente, completou Laura. Você parece nervosa, falou Victoria, olhando para Laura, que respirou fundo. Ah, céus! O que foi, Laura? Perguntou Beatriz irritadiça. Eu vou contar. Mas não vai brigar comigo? Conte logo, insistiu Beatriz.
Laura respirou tomando fôlego. Eu vi Benjamin deixando uma garçonete no Aquarius. Beatriz levantou-se bruscamente, pegando a amiga pelo braço. Você viu quando? Quem é ela? Laura foi ficando mais nervosa. 2 semanas atrás, eu acho. Não conheço ela, mas é muito bonita. Beatriz empalideceu. O quê? Victoria fez soltar Laura. Está machucando ela. Não queremos saber o quanto a piranha é bonita, Laura. O que faremos com o traidor? Beatriz sentou-se no sofá, segurando o choro. Ainda não sei. Laura e Victoria entreolharam-se. Acho que precisamos de mais provas, disse Laura. Victoria sentou-se ao lado de Beatriz. Finge que não sabe, amiga. Vamos descobrir mais coisas. Beatriz suspirou, olhando-a. Tem razão. Farei isso. Apesar de seu coração estar destroçado, Beatriz foi fazer compras com as amigas. Precisava ser a mulher mais linda daquele jantar. Passou toda a tarde no salão arrumando-se e pela noite foi para casa. Naquela noite, ela estava em seu quarto, esperando o Benjamin, com um vestido longo dourado que realçava suas curvas e evidenciava seus seios. No cabelo, fez um coque para mostrar seus brincos de esmeralda. Sem dúvidas, era a mulher que mais chamaria atenção naquela noite. Benjamin chegou com seus pais, Marta e Aguinaldo. Marta estava muito recatada como sempre. Benjamin estava vestindo um jeans branco, com uma camiseta branca e um blazer branco. Um sapato social estilo bota na cor preta e seus cabelos estavam levemente penteados para cima, fazendo assim alguns fios caírem sobre seu rosto. Era a primeira vez que ele mostraria-se em um evento com uma roupa que realmente sentia-se bem. Afonso, que também estava muito elegante em um terno preto, foi recebê-los. Uma honra ter Aguinaldo Heydrich aqui, falou apertando a mão do homem. Uma homenagem ao meu pai, não poderia deixar de prestigiar, respondeu Aguinaldo, não sendo muito agradável. Afonso beijou a mão de Marta e cumprimentou Benjamin. Beatriz deve estar no quarto, pode ir lá. Obrigado, senhor, agradeceu Benjamin. Espere, falou Aguinaldo. Veja como se veste esses jovens hoje em dia, Afonso, zombou do filho. Afonso, percebendo que o genro não gostou. Deixe-o, é jovem e bonito, pode usar o que quiser, minha filha o ama. Benjamin forçou um sorriso. Afonso segurou o braço dele gentilmente. Beatriz vai precisar de sua ajuda. Darei uma notícia que pode deixá-la confusa. Assentiu com a cabeça, indo para o quarto de Beatriz. Entre, disse ela, ao ouvir a porta bater. Oi, entrou sorrindo. Ela deu uma volta, mostrando-se. Como estou? Perfeita, disse ele, pegando-a pela mão e selando os lábios dela. É esse o beijo que ganharei depois de 2 semanas longe? Não, claro que não. A beijou. Ela sorriu. Por que está usando jeans? Eu gostei. Não me parece sofisticado o suficiente para a festa do papai. Acho que não estamos combinando. Quem liga para isso? Eu, respondeu ela saindo do quarto. Os convidados não paravam de chegar. Afonso havia caprichado na festa. Parece que daria uma notícia realmente importante. Depois de algumas horas, estavam todos reunidos no jardim. Ele resolveu subir em um palco e falar. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui homenageando um grande nome desta cidade. Mas também quero que nesta noite possamos homenagear outra pessoa. Alguns anos atrás, eu conheci uma mulher. Beatriz olhou para a mãe que estava ao lado de Benjamin, em frente ao palco, gesticulando. É você, mamãe, ele vai falar de você. Helena sussurrou. Não, Afonso continuava seu discurso. Nunca imaginei que dessa amizade aconteceria uma coisa tão bonita. Realmente me pegou de surpresa. Mas, pessoal, foi uma surpresa muito boa. Quero que todos conheçam o meu filho, Sidney Charles, agora Bauer, disse Afonso, chamando o jovem para o palco. Benjamin estremeceu, perdeu o fôlego, não conseguia respirar. Beatriz segurou o braço dele aflita. O que é isso?
indagou ela, ficando tão chocada com a notícia que não notou o noivo perder a cor do rosto. Sid estava todo de preto. Um jeans com uma camisa preta e gravata pretas e um tênis all-star preto. Afonso o abraçou. Pessoal, filha, olhou para Beatriz. Sidney, ou Charles, como prefiro chamar, é filho de uma mulher que conheci alguns anos atrás quando viajei no verão. A mãe dele nunca me falou nada sobre ele, mas agora, com 22 anos, ele resolveu procurar e conhecer o seu pai. Meu sonho sempre foi ter um casal, uma menina, fitou Beatriz, e um menino, apertou Sid. Sid sorriu, mas arregalou os olhos assim que viu Benjamin. Estava tão surpreso quanto ele. Não conhecia o novo pai, nem a família dele. Aguinaldo Heydrich quebrou o clima com uma pergunta. Como sabe que ele realmente é seu filho? Já fez um teste? Afonso gargalhou. É claro que já. Olhem bem para esse menino. Na verdade, por mim nem precisava teste. Um amigo gritou. É a sua cara, prefeito. Todos riram. Beatriz foi levada para dentro da casa por Benjamin e Helena. Estava nervosa e abatida. Mamãe, que palhaçada é essa? Querida, ele é mesmo seu irmão. Foi feito o teste. Desde quando sabem disso? Que raios é esse garoto? O seu pai ficou sabendo 2 semanas atrás. Então mandaram fazer um teste e ontem saiu o resultado. Ontem? Indagou Benjamin. Helena olhou confusa. Sim. A empregada trouxe um chá para Beatriz, que empurrou a xícara reclamando. Não quero isso. Não acredito que papai escondeu isso de mim. Qual o problema? Indagou Benjamin, tentando esconder o nervosismo. Um bastardo no testamento. Esse é o problema. Helena franziu a testa. Beatriz, seu pai e eu somos muito jovens ainda. Mas a herança era só minha. Agora tenho que dividir tudo com esse garoto esquisito. Benjamin revirou os olhos. Vou ao banheiro, com licença. Beatriz ficou discutindo com a mãe. Benjamin foi até o banheiro lavar o rosto. Não acreditava que aquilo estava acontecendo com ele. Será que Sid sabia quem era Beatriz? Já era difícil ele terminar com ela por causa de um cara, mas o irmão dela? Como Sid havia falado? Quais as chances? Sid também entrou no banheiro fechando a porta assustado. Você aqui? Perguntou. Vai dizer que não sabia. Ben, juro que não, eu não entendo. Levou as mãos no rosto confuso. Não sabia que sua irmã era minha noiva? Não sabia que tinha mais uma irmã, respondeu Sid, revirando os olhos. Benjamin colocou as mãos sobre a pia do banheiro, olhando-se no espelho. Eu sou nojento. Sid aproximou-se dele. Você acha que eu faria isso de propósito? Por que não me falou sobre seu pai na nossa viagem? Estava esperando o resultado do teste sair e não tinha certeza que era ele. Foi o cara do jornal que desconfiou e falou com a secretária dele, que me pediu silêncio sobre tudo. Por favor, Sid. Já sabia quem era ele, de qual família. Eu só sabia o nome dele, mas não que era o seu sogro. Benjamin o olhou. Isso ficou pior do que já era. Sid baixou a cabeça. Incrível ver que um cara que não me conhecia me aceitaria tão bem. Afonso é um grande homem. Com certeza você puxou isso dele. Eles se olharam, mas Benjamin afastou-se. Preciso ir. Sid esperou que ele saísse e voltou para a festa também. Afonso o pegou pelo braço. Filho, vem comigo. Heydrich. Quero que conheça meu filho, Charles. Charles? Esse é Aguinaldo Heydrich. É pai do noivo de Beatriz e coronel do exército da cidade. Se Sid pudesse parar tudo e cavar um buraco, seria aquele o momento. Então era esse o carrasco, o temido pai de Benjamin, pensou. Tentou não pensar em nada, mas só conseguia observar que estava conhecendo o sogro. E segurou para não rir. Estendeu a mão tatuada para o homem que a observou com desprezo. Prazer, senhor. Aguinaldo apertou a mão dele, aproximando-se um pouco. Prazer, Charles. Sid incomodou-se com a aproximação, afastando-se. Afonso, vendo o clima estranho, puxou o filho, disfarçando. Vamos, filho, quero que conheça mais alguns amigos.
Aguinaldo falou em um tom de voz grave. Os jovens de hoje em dia usam perfume demais. Afonso e Cid fitaram-se rindo. Heydrich é um homem estranho e desagradável, filho. Aquela noite foi regada de encontros desagradáveis e conversas estranhas. Cid estava cansado e com vontade de sair correndo dali. Os convidados já estavam todos indo embora. Só restavam Benjamin e seus pais, que estavam na sala tomando um café. Cid estava sentado em um sofá com seu celular na mão, mas reparando que Sr. Heydrich não tirava os olhos dele. Benjamin estava ao lado de Beatriz, que não parava de fazer perguntas para o suposto irmão. Quis saber tudo, sua idade, onde nasceu, hora que nasceu, tudo sobre sua mãe e sua família e por que o interesse em buscar o pai depois de tantos anos. Cid respondeu tudo e logo pediu licença e foi fumar um cigarro na rua, longe de todos. Benjamin esperou alguns minutos e foi atrás dele. Você está bem? Perguntou Benjamin, aproximando-se. Cid mordiscava o dedo polegar da mão que segurava seu cigarro. Estava com o blazer aberto, gravata desajeitada e a camisa para fora da calça, escorada em um muro. Benjamin admirou sua beleza sob a luz do luar por alguns segundos. Estou tenso. Nunca quis tanto. Só queria conhecer meu pai. Seu pai está muito feliz. Nota-se de longe. Benjamin parou ao lado dele, colocando as mãos para se apoiar no muro. Cid colocou uma das mãos sobre a dele e falou sem olhar em sua direção. Sinto sua falta, Ben. Benjamin aproximou-se, colocando a cabeça sobre o ombro dele. Cid beijou a cabeça dele, em seguida colocou o cigarro nos lábios, tragando e soltando a fumaça para cima. Estamos no meio de várias merdas, suponho. Acho que posso deixar você em casa. Ninguém acharia isso estranho. Não estou mais naquele apartamento. Afonso achou melhor que ficasse em um hotel no centro da cidade, pelo menos por enquanto. Melhor, vem comigo, disse Benjamin, subindo para casa e entrando na sala. Afonso, eu vou levar o... Fez uma pausa agoniada. O seu filho em casa. Afonso sorriu. Ótimo, é bom ver que Charles já fez amizade. Tudo bem por você, querida? Perguntou Benjamin, olhando para Beatriz. Claro, respondeu ela, indo até o noivo, abraçando e sussurrando em seu ouvido. Descubro o que esse bastardo realmente quer, meu amor. Selou demoradamente os lábios dele. Cid os observou irritado. Afonso abraçou o filho com carinho. Tem certeza que não quer dormir aqui, filho? Helena e Beatriz adorariam. Helena sorriu. Por mim, tudo bem. Beatriz olhou com desprezo, indo para seu quarto. Cid despediu-se de todos e agradeceu, mas disse que precisava ficar um pouco sozinho. Sr. Heydrich e a mulher despediram-se também. Ao entrar no carro, Heydrich olhava fixamente Cid e Benjamin saírem. É um jovem muito bonito, disse Marta colocando o cinto. O quê? Perguntou o marido ligando o carro. Estava concentrado em observar os dois. O Charles. Heydrich franziu o senho. Marta, você deixou aquela camiseta na sacola como pedi? Sim, respondeu ela. Eles foram para casa e Heydrich pegou a camiseta que seu filho mentiu ser da Pilar. Ele a cheirou novamente e isso lhe deu a certeza de que o dono da camiseta usava o mesmo perfume que o filho de Afonso. Mas ele iria a fundo naquela história. Precisava descobrir mais. Por que Benjamin estaria com a camiseta daquele jovem? Por que Benjamin ficou alguns minutos com ele na rua e depois ofereceu-se para levá-lo para casa? Cid e Benjamin chegaram ao hotel. Afonso estava pagando para o filho ficar no hotel mais caro da cidade. Eles passaram pela recepção e cumprimentaram a recepcionista, que quase engoliu Benjamin com os olhos. Pegaram o elevador e foram para o quarto. Cid abriu a porta e jogou o blazer sobre uma poltrona preta em couro. Estou exausto. Pegou 2 cervejas na geladeira. Benjamin pegou uma das cervejas, abrindo-a e tomando. Não sei o que pensar, falou sentando-se na cama. Quero esquecer essa noite, disse aproximando de Benjamin e ficando de pé na frente dele. Benjamin inclinou a cabeça para olhá-lo.
Sorriu, desviando seu olhar para a camisa preta que estava para fora do jeans. Você está bem elegante sem as calças rasgadas, brincou. Sid bagunçou os cabelos dele, entregando-o sua cerveja e tirando a camisa lentamente. Benjamin observava cada detalhe dele. Ficava sem ar cada vez que estavam tão próximos. Sid pegou novamente a cerveja das mãos, tomando-a, levou a garrafa até um balcão, deixando-a sobre o mesmo. Preciso de um banho. Benjamin tirou o blazer, colocando o mesmo sobre a cama. Tudo bem. Sid foi para o banheiro e tirou a calça, mas voltou até a porta dizendo: Ah, você estava lindo essa noite. Sorriu. Benjamin sorriu, ficando alguns minutos sentado na cama, mas logo seguiu. Entrou no banheiro, observando Sid com as mãos apoiadas na parede e a água caindo sobre sua cabeça e escorrer por seu corpo bronzeado. Olhou por alguns minutos. Você com certeza é a coisa mais linda que eu já vi na minha frente. Sid abriu um sorriso malicioso. E você vai ficar aí parado? Por mais que ambos soubessem que a situação estava cada vez complicando-se mais, o desejo entre eles era mais forte do que tudo. Eles precisavam um do outro. Na manhã seguinte, acordaram com alguém chamando. Sid acordou tentando ouvir. Charles, filho. Sid sentou-se na cama acordando Benjamin. Afonso, é o Afonso. Benjamin gelou, enrolou-se no lençol, trancando-se no banheiro. Sid pegou um roupão e foi até a porta. Observou o quarto para ver se estava tudo em ordem primeiramente e abriu um pouco a porta com cara de sono. Filho, eu atrapalhei você? Perguntou tentando ver atrás do jovem. Sid inclinou a cabeça para a direita, pensando em uma resposta. Atrapalhei, sinto muito. Você estava com uma garota? Sid franziu o nariz e coçou a cabeça sem jeito. Afonso entrou no quarto. Mas é breve. Ela está no banheiro? Foi até a porta. Querida, eu não vou demorar, são só alguns minutos. Sid segurou o riso, fechou a porta virando-se para o pai. Afonso aproximou-se do filho. Você está bem? Estou bem. Eu sinto muito pelo comportamento da sua irmã, mas ela é desconfiada e protetora. Logo serão amigos. Já vejo isso acontecer. Não tem problema, eu entendo ela. Ela está com problemas com o noivo. O que achou de Benjamin? Ficou nervoso, engasgou, então resolveu pegar uma cerveja na geladeira. Não o conheço bem. Mas ele te deixou aqui, não deixou? Sim. E foi logo embora? Sid bebeu quase todo o líquido da garrafa antes de responder para o pai. Sim. Foi. Beatriz acha que ele está traindo ela. Desviou o olhar sentando-se na poltrona. Traindo? A sua irmã pode ter tendência a exagerar um pouco. Não creio que Benjamin seja desse tipo. Não, concordou nervosamente. Ele é jovem e bonito, mas a sua irmã é uma mulher linda. Vamos combinar que foi sorte você a ter conhecido naquela noite somente. Isso é estranho. Afonso riu. Imagina que problemão, filho. Não imagino nada pior. Riu nervosamente. Bom, vou deixar você e sua amiga. Só queria lhe dar isso aqui. Entregou para Sid uma chave. Que é isso? Um carro. Você tem habilitação, não tem? Tenho, mas eu sinto muito. Não posso aceitar. Como não? Eu não quis conhecer o senhor para tirar vantagem. Eu só queria saber quem é. Logo eu voltarei para minha cidade. Não gostaria de ficar em Santo Maior? Aqui não é meu lugar. Eu sei que tem a sua mãe, mas queria ter você um pouco por perto. Fiquei todos esses anos sem saber que você existia. Afonso aproximou-se do filho, fazendo-o segurar a chave. Quero que aceite. Foram poucos dias com sua mãe, mas foi fruto de muito amor. Sid sorriu, abraçando. Obrigada. Assim que a porta fechou, Benjamin saiu do banheiro nervoso. Suas mãos suavam e sua garganta era seca. Ela desconfia de nós? Não. Ela acha que você tem uma amante, uma mulher. Que droga. Eu preciso falar com ela. Colocou as roupas rapidamente. Sid ficou sentado olhando para a chave do carro.
Benjamin foi até a porta, parando na mesma. Você está bem? Não. Benjamin aproximou-se dele, abaixando-se para olhar em seus olhos. Nós vamos resolver isso, eu prometo. Selou os lábios dele, saindo dali. O coração de Benjamin estava apertado. Ele precisava terminar tudo com Beatriz. Mas agora que desculpa usaria? Como teria coragem de dizer que a trocaria pelo novo irmão? Isso seria cruel, pensou ele. Foi até a casa da noiva sem pensar no que diria. Precisava ver como ela estaria. Beatriz estava no jardim lendo um livro de Agatha Christie e tomando um suco de laranja. Precisamos conversar, disse ele aproximando-se. Ela o observou com desprezo, percebendo que usava a mesma roupa da noite anterior. Por que ainda usa a mesma roupa de ontem? Benjamin assustou-se, não havia percebido. Eu não dormi. Fui para o escritório e voltei. Vim falar sobre o nosso noivado. Ela colocou o livro sobre a mesa e virou-se para ele. Diga. Eu penso que As palavras não saíam. Ele tentou respirar algumas vezes, mas foi em vão. Beatriz levantou-se, indo até ele e segurando suas mãos. Querido, também acho que devemos casar quanto antes. Sei que errou e já reparei os seus erros. Sorriu, encostando a cabeça no peito dele. Errei? Indagou sem entender. Reparou os meus erros? Aquela vadia já recebeu o que merecia. Vadia? Afastou ela do peito. Do que você está falando? Da tal Julie. Ela foi demitida. Benjamin arregalou os olhos. O que você fez? Vai defender ela? Beatriz não. Ela e eu... Nunca aconteceu. Ela riu, sentando-se novamente. Sei. Você prejudicou uma pessoa que não tem nada a ver. Então, era uma colega dela? Não, respondeu levando as mãos nos cabelos. Estava ficando cada vez mais nervoso. Vamos casar no próximo fim de semana. Falei com meus pais e faremos uma festa mais familiar. Benjamin ficou tonto. Não sabia o que responder. Tudo bem por você? Perguntou ela. O que poderia ele dizer? Pensou na pobre Julie, que havia pago o preço das suas loucuras. Precisava achá-la e ajudá-la. Pensou que a vida de Beatriz acabaria se lhe contasse a verdade. Obviamente, ela não deixaria barato para o irmão também. Não, respondeu ele trêmulo. Beatriz o fuzilou com os olhos, jogou o livro longe. O que você disse? Não posso me casar com você. Ela parecia estar em colapso. Seus olhos não paravam de se abrir. Como? Não a amo, respondeu ele. Aquele foi o maior ato de coragem que conseguiu ter em toda a sua vida. Beatriz aproximou-se dele. Você o esbofeteou. Seu comportamento foi piorando e Benjamin não tinha mais forças para segurá-la. Ela não só o bateu, como também o unhou com toda a força que o momento pedia. Os empregados, ouvindo o tumulto, correram para ajudá-los. Tiraram Beatriz aos gritos de cima dele. Precisaram de 2 jardineiros e um homem que limpava a piscina para segurar ela. Uma das empregadas da casa foi até Benjamin assustada. O que aconteceu? Benjamin sangrava principalmente seu rosto, onde Beatriz o arranhou mais. Ela pirou, disse ele ainda assustado. O senhor precisa de cuidados. Venha comigo. Não, só preciso sair daqui. Muito obrigado. Foi embora triste, porém aliviado. Aquilo doeria agora em ambos, mas futuramente Beatriz o agradeceria. Ela poderia encontrar alguém que a amasse e desse a vida que sonhava. Benjamin precisava consertar as coisas para Julie, a pobre garota que estava no lugar errado, na hora errada. Tentou ir até o café, convencer o dono a contratá-la novamente, mas não obteve sucesso. O pai de Beatriz era prefeito da cidade e ela sabia jogar muito bem com essa posição quando era preciso. Benjamin pensou, queria achar um jeito de ajudar a menina. Foi para seu escritório quando lhe veio uma excelente ideia. Chamou Eric até sua sala. O jovem assustou-se com seu rosto cheio de arranhões. Foi Beatriz, disse Benjamin. Terminei com ela e não gostou nada. Sinto muito. Eric sentou-se. Eric,
Você irá se formar esse ano? Sim. E provavelmente vai procurar outro emprego, porque ser meu assistente já não lhe agradará mais. Eu aprendi muito com você, Benjamin, mas preciso crescer. Por isso eu te ofereço meu escritório. Levantou, colocando algumas coisas pessoais dentro de uma caixa. O quê? Perguntou o jovem, ajeitando-se na cadeira. Eu nunca quis isso de verdade. E sei que ninguém é melhor do que você para levar o nome desse escritório adiante. O melhor, você vai trocar o nome dessa porcaria e colocar o seu. Mas Benjamin, só tem uma condição. Você precisa contratar uma menina para ser sua secretária. E eu trago ela aqui ainda hoje. Claro, você tem certeza? Benjamin foi até o amigo. Sim, isso tudo é seu agora. Entregou as chaves para Eric. Eric pegou-as nervosamente. Você não está em uma crise? Benjamin riu. Não, eu estou me encontrando. Deixar Eric responsável pelo escritório já era uma coisa que Benjamin fazia. Então por que não entregá-lo de vez e vê-lo brilhar? Se Julie aceitasse trabalhar com ele, seria uma das melhores coisas que Benjamin já havia feito por duas pessoas. Parece que sua visão estava abrindo-se. Além de um grande peso sair do seu corpo, o mundo voltava a ser menos cinza. Era o seu momento e deveria aproveitar cada segundo de sua vida ao lado de quem realmente importava para ele.